Quando a gente fica uma semana fora sem estar aqui com vocês, vocês não fazem ideia do quanto isso faz falta, né? Semana passada eu estava servindo a nossa Igreja Nacional lá no Congresso da APECOM, em Águas de Lindóia, um tempo muito bom, mais de 1.300 pessoas reunidas, adorando a Deus, buscando da parte de Deus direcionamento, cuidado, mas fica aquela falta, né? Parece que alguma coisa na semana não estava completa, e era não estar com vocês aqui. E eu me alegro, estava falando isso com os meninos antes da gente começar, de poder perceber isso, como nós, apesar do pouco tempo de início da nossa igreja, temos experimentado esse sentimento de família, esse sentimento de completude ao estar uns com os outros, que você possa a cada dia ter essa mesma sensação, experimentar isso, essa possibilidade que Deus tem nos dado. Somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas que Ele então nos agregou agora juntos, né, fazendo parte de um mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. E hoje a gente volta então à nossa série, As Doutrinas da Graça. A gente tem conversado sobre a soberania de Deus na perspectiva da nossa salvação. Como é bom nós sabermos que a nossa salvação não depende de mim, de você, da nossa capacidade de tentar fazer coisas para poder alcançá-la, mas ela depende daquele que criou todas as coisas e é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. É isso que a gente tem feito então nessa série, olhado para essa perspectiva da teologia reformada sobre a soberania de Deus no que diz respeito à nossa salvação, levando em conta cada um daqueles pontos que foram estabelecidos em um concílio de muito tempo atrás, mas que trouxe ideias que elas continuam sendo até hoje fundamentais para a compreensão da nossa fé e do exercício da nossa fé, quando aqueles homens na cidade de Dordrecht, na Holanda, discutiram algumas perspectivas sobre a soberania de Deus, sobre a salvação, e estabeleceram ali aqueles cânones que nos orientam sobre a nossa soteriologia, ou sobre a nossa doutrina da salvação. A gente já conversou um pouquinho sobre a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, e hoje a gente chega à graça irresistível. Para tanto, eu queria começar esse tempo, primeiro lendo um texto do pastor John Piper, onde ele diz: a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus de sobrepujar toda rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo Jesus para que possamos ser salvos. Se nossa doutrina da depravação total é verdadeira, não poderia existir salvação sem a realidade da graça irresistível. Se estamos mortos em nossos pecados, totalmente incapazes de nos submetermos a Deus, então nunca creríamos em Cristo, a menos que Deus sobrepujasse a nossa rebelião. E é nesse sentido que eu convido então você a abrir ou a ligar a sua Bíblia no texto de Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo de número 8. Eu vou fazer aqui a leitura do versículo 26 até o versículo de número 30. Romanos 8, do 26 até o 30. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também
glorificou. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, olhando para os princípios aqui estabelecidos pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, nós percebemos que essa graça irresistível aponta para uma ação efetiva e real do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Se quando nós conversamos aqui sobre a depravação total, a gente falou sobre a natureza da humanidade, fizemos alusão a essa condição do ser humano, e quando nós falamos de eleição incondicional, a gente aqui trouxe os aspectos dos desígnios, dos propósitos de Deus para nós, e se a expiação limitada nos levou a entender um pouco mais sobre a obra redentora de Jesus morrendo pelos seus, a graça irresistível foca na ação do Espírito Santo na nossa vida. Antes do Espírito Santo abrir os nossos olhos, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, a gente nem sequer consegue enxergar. A gente nem consegue entender e compreender a nossa real condição. Nós não nos percebemos em rebelião contra Deus. Nós nem sequer conseguimos compreender direito quem é Deus. Agora, nós dizemos que essa graça de Deus vindo na nossa direção, ela é irresistível porque ela é uma ação do próprio Deus por meio do Espírito Santo. Aquele que abre os nossos olhos, mas que permanece agora conosco, fazendo de nós habitação e morada. Aquele que nos auxilia no dia a dia em meio às nossas decisões. Quando eu e você temos que seguir algum caminho, temos dúvida, oramos a Deus e sentimos no nosso próprio coração uma convicção, uma certeza de que Ele nos direciona. Essa é a ação e a presença do Espírito Santo que abriu os nossos olhos e agora habita conosco. É verdade. Muitas vezes, por vivermos em um mundo caótico, instável, que jaz no maligno, e ainda termos na nossa natureza, apesar de termos sido libertos da escravidão do pecado, essa corrupção ainda presente nesse contexto da história, o que acontece? Muitas vezes a gente, apesar de saber tudo isso, apesar de termos os nossos olhos abertos, apesar de Deus ter nos revelado quem nós somos, quem Ele é, e mostrado, como é fundamental isso para a nossa redenção, a gente acaba voltando àquela configuração original, optando muitas vezes por fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. O Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele sopra, Ele fala, e às vezes a gente tapa os ouvidos. É aquilo que o apóstolo Paulo também vai chamar de apagar ou de entristecer o Espírito Santo. Repare, isso não tem a ver com perdermos a nossa salvação que foi conquistada na cruz do Calvário. Não é uma atitude equivocada em um determinado momento da nossa trajetória que vai anular a obra sacrificial de Cristo. Mas todas as vezes que a gente entristece, apaga o Espírito Santo, quando nós seguimos o nosso coração enganoso e não o que Ele está nos dizendo, a gente também sofre as consequências nesse momento, por estarmos indo por caminhos diferentes daqueles que têm reflexo na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que a gente precisa estar sempre atento ao direcionamento do Espírito Santo para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, Deus presente conosco, nos guiando em todo o tempo. Falar de graça irresistível é isso, é falar sobre o Espírito de Deus agindo, tocando no nosso coração, abrindo os nossos olhos, nos levando a viver agora em uma nova perspectiva. Nós temos um novo entendimento, uma nova compreensão do todo, que não era possível antes da presença dele. Nesse sentido,
Olhando para o texto que nós lemos, nós conseguimos tirar algumas lições, e a primeira delas é que essa graça irresistível evidencia, então, essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós nem sequer sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós e faz isso com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que de fato nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isso é fundamental. Sem ele, como eu disse, nós não conseguimos perceber nem sequer a nossa condição. Nós até falamos sobre pecado, mas pensamos nisso como alguma ação equivocada. Agora, pecado é muito mais do que simplesmente a gente fazer algumas coisas do que nós não deveríamos fazer. Pecado tem a ver com o nosso estado e a nossa condição, de total afastamento, de rebelião contra Deus, de queremos sempre fazer do nosso jeito, não do jeito de Deus. Agora, nós só conseguimos entender isso mesmo se o Espírito Santo abrir os nossos olhos. Essa é uma boa maneira de você saber se de fato, o Espírito Santo agiu na sua vida. Quando você consegue perceber quem de fato você é. Quando você não tem uma visão equivocada a respeito de você mesmo. Quando você não se vê além ou aquém daquilo que você é enquanto criação de Deus. Quando nossos olhos então são abertos, nós passamos a depender desse que agora habita em nós. Ele intercede por nós e é sensacional nós sabemos que nos momentos mais difíceis da nossa trajetória, aqueles em que nós sequer temos condição de orarmos a Deus, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você esteja vivendo momentos assim, de grandes desertos, de muitas dificuldades, provações, adversidades, de desânimo que afeta a sua vida espiritual, onde você nem sequer tem vontade ou forças para orar a Deus. Ainda assim, é confortador saber que o próprio Deus também faz isso. Você já parou para pensar nisso? Nem quando a gente está naquela situação de não conseguir sequer orar, Ele está intercedendo por nós. Esse que está constantemente ao nosso lado, agindo a nossa vida, é quem abre os nossos olhos para a salvação. Ele nos orienta quanto à nossa conduta, por isso que eu disse que a gente deve tomar esse cuidado para não apagá-lo, nem entristecê-lo, não deixá-lo de lado, mas segui-lo. Ele age de forma sobrenatural na nossa vida, no nosso coração, nos fazendo enxergar. E agora a gente passa a viver em uma nova perspectiva. Entender essa graça irresistível de Deus, que nada mais é do que a ação do Espírito Santo agindo e descortinando para nós algumas coisas que até então a gente não conseguia compreender, é fundamental nessa caminhada, nessa jornada. Mas a graça irresistível evidencia também o propósito e a soberania de Deus. Veja o versículo de número 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O propósito da nossa existência está naquele que nos chama, daquele que nos fez, aquele que nos criou para o louvor da sua glória. Esse é o fim principal da nossa existência, como constantemente nós trazemos à tona aqui. Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Qual é a real razão do nosso ser? O fim principal da nossa existência é glorificar a Deus, encontrar prazer no relacionamento com Deus. E quem nos leva a essa compreensão é a ação do Espírito Santo. Ele testifica em nós a vontade de Deus o tempo todo. É por isso que eu e você oramos pedindo a Deus que seja feita não a nossa, mas a sua vontade. Como saber
qual é a vontade de Deus? Talvez você esteja se questionando. Como nós podemos ter a compreensão clara de qual é a vontade de Deus? Pastor, como que eu sei o que Deus quer para a minha vida? Quando a gente tem sensibilidade para perceber, dentro desse relacionamento com Ele, aquilo que Ele está fazendo em nós e a sua ação por meio do Espírito Santo, que é presente conosco. Você já orou a Deus pedindo que o Espírito Santo trouxesse para você compreensão e entendimento diante de uma decisão que você precisava tomar, de uma bifurcação na sua vida, em um momento em que você precisava fazer uma escolha muito específica, e você de repente com clareza tinha a tranquilidade no coração para responder: opa, eu sei que esse é o melhor caminho. A partir da palavra de Deus e da revelação do próprio Espírito Santo. Porque o nosso coração, diante dessas decisões, é enganoso, mas a vontade de Deus é boa, ela é perfeita. Ter essa compreensão da presença do Espírito Santo que age em nós e passa a agir agora através de nós, nos leva a esse entendimento desse propósito de Deus. O que Ele quer fazer na nossa vida? O que Ele quer fazer através da nossa vida? Nos faz perceber também a sua soberania. Como nós podemos depender definitivamente dEle. E isso evidencia também o nosso chamado eficaz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em tudo para o bem daqueles que Ele chamou. Repare, eu tenho dito aqui que às vezes a gente olha para esse tipo de afirmação de maneira equivocada, fazendo uma ênfase no bem, no bom, às vezes acreditando que Deus tem que ter um compromisso de fazer tudo do jeito que a gente acha que é melhor para nós. E não é isso que Deus nos ensina. Ele age em tudo para o nosso bem e a ênfase está no tudo. Mesmo os momentos de adversidade, de lutas, de frustrações que nós vivemos, Deus está ali agindo para o nosso bem. E Ele nos mostra isso a partir da revelação do seu próprio Espírito. E o principal aspecto desse chamado de Deus tem a ver com a compreensão da nossa redenção. Nós que não merecíamos, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, lembra da depravação total? Fomos chamados, eleitos por Deus, não pelo nosso merecimento, pela nossa performance, lembra da eleição incondicional? Mas pela obra sacrificial de Jesus, que entrega a sua vida pelos seus. Lembra daquele aspecto da expiação de Cristo por nós? Tudo isso acontece e agora nós compreendemos isso pela ação do Espírito Santo. Essa é a graça irresistível. É Deus graciosamente agindo no nosso coração, nos fazendo agora compreender. E aí nós respondemos a Ele. Nós passamos a amar a Deus, sim. Mas por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus por nós é percebido como e quando? No chamado do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos chama, quando Ele abre os nossos olhos, quando Ele toca o meu e o seu coração, nós agora conseguimos compreender essa realidade. Se isso não acontece, parece distante demais. Talvez você possa lembrar da sua própria história e lembrar de como você tinha dificuldades de compreender esse amor de Deus, que não fazia muito sentido quando você olhava para o todo à sua volta. Mas quando em um determinado momento, a partir da compreensão do Evangelho, que se dá pela ação do Espírito Santo, você começou a perceber coisas novas. A sua vida foi transformada, não apenas nas suas atitudes, mas no seu significado. Você
passou a ver as coisas de uma maneira diferente. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos traz um novo entendimento, uma nova compreensão. Nós agora respondemos a este amor, porque o nosso coração foi constrangido. Repare, olha que lógica que nós seguimos aqui, diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos. Eu não vou fazer algo e aí Deus vai me abençoar e me salvar. Mas porque Deus me abençoou e me salvou, e o Espírito Santo me mostrou, agora eu respondo amorosamente a esse Deus que primeiro me amou, a esse Deus que me salvou, a esse Deus que fez por mim aquilo que eu não poderia fazer sozinho. E Ele me chama para um relacionamento com Ele, a partir da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que durante toda a trajetória da história do povo de Deus esteve presente, muitas vezes capacitando pessoas específicas a cumprirem missões específicas, agora por conta do sacrifício de Cristo, habita em nós definitivamente. Nós fomos selados por Ele. É por isso que nós agora entendemos, é por isso que nós agora cremos, é por isso que agora nós podemos fazer coisas que antes a gente não poderia. Eu e você, sem a ação do Espírito Santo, não poderíamos dizer não a algumas das nossas práticas que têm a ver com o nosso estado de pecado, porque nós nem sequer conseguíamos perceber aquilo. Nós nem sequer conseguíamos olhar para aquilo e discernir se era bom ou ruim. Nós simplesmente fazíamos porque era algo da inclinação da nossa natureza. Agora nós conseguimos olhar e discernir e perceber: opa, isso não é bom. Isso não é bom. Não é isso que Deus quer para mim. As consequências dessa atitude vão me afetar. E vão afetar pessoas que estão à nossa volta. Mas por que você consegue discernir isso? Porque o Espírito Santo de Deus te capacita a enxergar, a ver. Você foi chamado para experimentar essa redenção da parte de Deus, e agora você consegue entender isso. Consequentemente, nós vamos agora então refletir o caráter de Cristo. E é isso que a graça irresistível evidencia também. O caráter de Cristo em nós. Versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos elege, Ele abre os nossos olhos, para que a gente possa fazer o quê? Refletir o caráter de Cristo. Para agir de maneira diferente em um mundo inconsequente, instável, que jaz no maligno. Nós começamos hoje o nosso encontro lendo o texto de Efésios, que diz que nós não somos salvos por boas obras, mas que nós somos salvos para as boas obras. Nós agora conseguimos entender aquilo que Deus quer fazer através de nós, por conta daquilo que Ele fez em nós. Repare, quando a gente fala de sermos predestinados, muitos podem encher a boca para dizer isso e não perceber as responsabilidades de sermos predestinados por Deus. O que é ser predestinado por Deus? Como eu sei que eu sou predestinado por Deus? Porque os meus olhos foram abertos pelo Espírito Santo, ponto. Agora, eu não sou predestinado simplesmente para ter um endereço no céu, como alguns acham. Deus me separou, me elegeu, me predestinou para eu ter um endereço no céu. Ponto. Não. Deus de antemão nos chamou, antes das nossas boas obras, mas com um propósito, de refletirmos o caráter de Cristo. Naquilo que nós fazemos, na maneira como nós agimos, e na maneira como muitas vezes nós teremos, inclusive, que subverter estruturas à nossa volta que estão contaminadas pelo pecado. É isso que Ele faz, é isso que essa graça gera em nós. Repare, não é uma questão da nossa capacidade, porque a gente ainda está agarrado com esse negócio de
achar complicado perceber o que é o melhor caminho, porque o nosso mundo é um mundo instável. Mas o Espírito Santo nos ajuda e nos capacita nisso. A nossa salvação é pela graça, através da ação do Espírito Santo. E a nossa santificação também é pela graça, a partir da capacitação do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a sermos santos. O que é isso? Separados, a vivermos de uma nova perspectiva. Não em uma perspectiva de um mundo que jaz no maligno, mas de uma perspectiva do reino de Deus, que em Cristo Jesus já foi inaugurado. Se dará de maneira plena na eternidade, mas se estabelece já em nosso meio. E nós somos agentes desse reino. Essa graça que toca o nosso coração nos faz viver de maneira diferente. Fomos feitos filhos de Deus pela ação de Cristo Jesus. E agora, pela ação do Espírito Santo, nós passamos a agir efetivamente como filhos de Deus. Antes agíamos como filhos da ira, da rebelião contra Deus. Agora, com os olhos abertos, com essa graça que constrange o nosso coração, nós agimos como filhos de Deus. E isso se dá por conta da nossa justificação em Jesus. Versículo 30. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Os eleitos de Deus são chamados irresistivelmente pelo Espírito Santo. E aqueles que foram chamados, Jesus justificou. Nós que não éramos justos, fomos feitos justos. E seremos então glorificados. O que é isso? Nós temos esperança. Esperança da vida eterna. A esperança de que um dia os nossos olhos se fecharão, sim, aqui para a história, mas ao se abrirem para a eternidade, Jesus estará diante de nós, enxugará as nossas lágrimas, não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza. Uma nova realidade se fará, farão-se novas todas as coisas. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza de que Jesus nos justificou pela sua obra. E nós enxergamos isso porque essa graça irresistivelmente tocou o meu e o seu coração. Sem a ação do Espírito Santo, de maneira irresistível, abrindo a nossa compreensão, eu e você não teríamos esperança. Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa que não tem os seus olhos abertos para a realidade do reino de Deus, daquilo que Ele está fazendo na história, só tem desesperança. Porque quando ela olha para o mundo, quando ela olha para as mazelas, e quando ela olha para o final de todas as coisas que na cabeça dela é a morte, isso gera desespero. Talvez você tenha chegado aqui com essa dúvida no coração. Talvez você esteja lidando com pessoas com esse anseio no coração. O medo da morte. Por que tantas pessoas têm essa dificuldade de lidar com a morte? Porque se elas não compreendem o todo, se os seus olhos não foram abertos, para ela é o fim. A morte é o ponto final. Agora, se os nossos olhos são abertos para essa realidade de que fomos justificados em Cristo Jesus, para experimentarmos uma realidade eterna ao lado do Criador, isso enche o nosso coração de esperança. Costumo brincar que essa é uma das razões pelas quais nós cantamos no velório de crente, o que pode se tornar para alguns algo muito estranho. É um velório, a pessoa morreu porque vocês estão cantando. Porque não é o fim, é o começo. Eu já citei aqui, parafraseando o C.S. Lewis algumas vezes, né?
Na verdade, tudo que nós vivemos aqui nada mais é do que a capa e a primeira página do livro da nossa verdadeira história que ecoa na eternidade. É isso que nós cremos. Mas por que nós cremos assim? Porque os nossos olhos foram abertos. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que a graça irresistível é. Ela nos faz compreender uma nova realidade. Algumas pessoas começam a sua trajetória de fé e ficam em dúvida. Pastor, será que eu sou um predestinado por Deus? Será que eu faço parte dos eleitos? Uma boa maneira de você responder a você mesmo você tem a compreensão de uma realidade maior do que aquilo que é efêmero? Você consegue compreender a sua condição e a sua incapacidade de chegar a Deus ou de fazer qualquer coisa naturalmente boa? Você entende que em Cristo você foi redimido dos seus pecados? Você tem esperança de que um dia você estará com o Pai na eternidade por conta da obra de Jesus? Você agora quer agir em todo o tempo a partir dessa nova compreensão? Opa, está aí a sua resposta. É isso que o Espírito Santo faz. Ele abre os nossos olhos e tudo isso que a gente tem conversado ao longo de todas essas semanas, que parece até um pouquinho complicado, se tornam simples. Se tornam simples. Porque Ele nos faz enxergar, Ele nos faz compreender as realidades eternas preparadas pelo nosso Deus. Chegando à parte final, lendo mais um texto do pastor John Piper sobre esse assunto. O homem está morto em seus delitos e pecados. Ele não pode fazer-se novo ou criar nova vida em si mesmo. Ele deve nascer de Deus. Então, com a nova natureza de Deus, ele imediatamente recebe a Cristo. Os dois atos, regeneração e fé, são tão intimamente conectados que na experiência não podemos nem sequer distingui-los. Deus nos gera de novo. E o primeiro vislumbre na vida dessa criança recém-nascida agora, que nascemos de novo, é a fé. Assim, novo nascimento é o efeito da graça irresistível, porque é um ato de criação soberana, não da vontade do homem, mas de Deus. O Espírito Santo abre os seus olhos. Você não consegue resistir porque agora seus olhos estão abertos. Quando você vê a condição que você está, quem você é, quem Deus é, o que Jesus fez, o que acontece? Você crê. Olha só como essas duas coisas estão completamente ligadas. Se os seus olhos não estão abertos, você não consegue crer. Você não pode crer se você não enxerga. Agora, quando os seus olhos são abertos, o que acontece naquele momento? Você passa a crer. É por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é uma coisa em detrimento da outra. Ou eu sou salvo pela graça, ou eu sou salvo pela fé. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Olhos abertos, eu passo a entender e crer. Com os olhos fechados, é impossível crer. O Espírito age, descortina. Opa, é assim? Então eu creio. Dá para resistir? Não dá. Não dá porque agora você tem acesso, compreensão clara do todo. É por isso que é irresistível. Não dá para você olhar para a sua condição e para aquilo que Deus fez e você dizer simplesmente, eu não quero. Quando os seus olhos são abertos, consequentemente você passa a crer. Por quê? Porque ela é resposta para as nossas indagações mais profundas, para os nossos anseios maiores. Nós, enfim, chegamos a uma compreensão. Se o nosso coração anseia pela eternidade, na obra sacrificial de Cristo e nas suas palavras nós encontramos vida eterna. É por isso que tudo muda, inclusive as nossas ações. Mais uma vez, passamos a viver para refletir o caráter de Cristo. Nesse sentido, isso muda a nossa maneira de enxergar as coisas, a nossa maneira de agir. Isso é o que Deus quer fazer em nós. São os efeitos da salvação. Como eu disse, não é meramente saber que agora temos um endereço no céu.
é saber que agora Deus passa a agir na nossa vida, nos transformando em todo o tempo. E Ele passa a agir também através de nós, nos levando inclusive como mensageiros dessa verdade, que liberta tantas pessoas, que muda completamente a compreensão daqueles que estão à nossa volta. Você parou para pensar? Quantas pessoas tem ao seu redor confusas, ansiosas, porque os seus olhos estão fechados? Ah, pastor, eu queria tanto que o Espírito Santo abrisse os olhos do meu marido, abrisse os olhos da minha esposa, abrisse os olhos do meu pai, abrisse os olhos do meu filho, abrisse os olhos do meu colega de trabalho. Mas eu não posso fazer nada, porque é o Espírito Santo que vai fazer, não é? Sim e não. Sim, é o Espírito Santo que vai fazer. Mas não é uma coisa de ficar sem fazer nada. Você pode fazer alguma coisa. Porque Deus nos trouxe para experimentar isso, junto com Ele. O Espírito Santo é quem descortina, abre os olhos. Sabe como e quando Ele faz isso? Quando o Evangelho é pregado. Olha só. Deus, que é o autor da salvação, nos traz para participar disso. Espírito de Deus é quem vai trazer entendimento, compreensão, é quem vai abrir os olhos. A nós resta orarmos a partir do Espírito e sermos fiéis instrumentos, pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo, em todo lugar, aonde o Senhor nos levar. Que a graça irresistível do nosso Senhor possa tocar o coração mais duro que você já viu, porque Ele pode fazer novas todas as coisas. Mas pastor, lá em casa o senhor não conhece, eu já falei. É no seu tempo ou no tempo de Deus? O Espírito Santo vai agir no momento certo, daquilo que Deus tem preparado.
instrumento dessa graça irresistível do Deus poderoso e soberano sobre todas as coisas. Quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, obrigado, Pai, por seu amor revelado a nós em Cristo Jesus. Aquele que derramou a sua vida, seu sangue, foi despedaçado para que nós pudéssemos ser perdoados de nossos delitos, sermos trazidos de volta para um relacionamento contigo. Deus, que a sua graça irresistível, pela ação do seu Espírito, possa tocar o nosso coração, nos fazendo enxergar as realidades à nossa volta e agirmos a partir daí. Que sejamos instrumentos nas suas mãos para transbordar do seu amor, para compartilharmos as boas novas do Evangelho aqueles que o Senhor tem colocado à nossa volta. Nós oramos, ó Pai, pedindo pelos nossos queridos que ainda não creem. Quantas pessoas aqui nesse momento, Deus, têm orado, clamado, jejuado pela conversão de seus pais, de seus filhos, de seu cônjuge. Nós intercedemos nesse momento. Que o Senhor abra os olhos. Abra os olhos, Pai. Abra os olhos para que eles possam ver. Que sejamos instrumentos nas suas mãos para que isso aconteça. Que o teu Espírito Santo possa trazer compreensão e entendimento. Nós nos prostramos diante do Senhor, na nossa pequenez e limitação, mas com a convicção e certeza de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.